Capítulo 16 – Fenômeno magnético da vida humana. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Hoje, veremos o capítulo 16, que nos traz conhecimentos valiosos sobre as influências diretas e indiretas que fazemos e estamos sujeitos, a influência do lar, a influência que trazemos com nossos pensamentos. Estudaremos, portanto, o mecanismo das sintonias e influências exercidas pela nossa ação magnética. E para começarmos um trecho do livro Conduta Espírita de Valdo Vieira e André Luiz, capítulo 5. No lar. Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa, com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento, dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. O lar é a escola primeira. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à manutenção doméstica. A seara do Cristo não tem fronteiras. Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá, em qualquer tempo, pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devamos desempenhar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam da fé, estudando a verdade e irradiando o bem, através de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Evitar o luxo supérfluo nos aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo. Primeira Carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Esta mensagem de André Luiz nos esclarece a importância de nosso lar. O lar deve ser um ambiente de paz e amor. Todos erramos, portanto, devemos praticar da indulgência e compreender aqueles que chamamos de família, aqueles que dizemos amar, para que assim em nosso lar, reine o Evangelho de Cristo e assim evitando desastres, pagando nossas dívidas e quem sabe, aprendendo a amar, aqueles que caminham conosco, veremos mais à frente a importância do lar e sua influência. Vamos dividir os estudos de hoje em 1. Hipnose de palco e hipnose natural. 2. Centro indutor do lar. 3. Outros centros indutores e todos somos médiuns. 4. Perseverança no bem. 5. Gradação das obsessões. 1. Hipnose de palco e hipnose natural. No fenômeno da hipnose vulgar, temos um magnetizador comandando o psiquismo de diversas pessoas por alguns minutos. E em nossa vida normal, em nosso cotidiano, temos o mesmo fenômeno acontecendo sem percebermos. Nos shows e circos vemos a prática da hipnose em diversos graus de passividade. Na vida comum, estamos praticando espontaneamente a sugestão, através de vários graus de rendição de influência alheia, ou seja, estamos sujeitos a aceitar mais espontaneamente de pessoas que conhecemos e temos afinidades. Por exemplo, se uma pessoa que temos muito carinho, seja um pai, uma mãe, um irmão ou um amigo querido, e essa pessoa nos recomenda um restaurante, pelo carinho que se tem naquela pessoa mais facilmente aceitamos sua sugestão e suas ideias. Quanto mais afinidade temos com o ser, mais sujeitos a aceitar a sugestão estamos. Isso não significa que sempre aceitaremos a sugestão de tal pessoa. Nós temos nosso livre-arbítrio e escolhemos o tempo todo. Nossas ações são responsabilidades nossas,
mas estamos sujeitos a sugestões ou então hipnoses naturais de todos ao nosso redor, nosso chefe ou colegas de trabalho, nossos irmãos, pais, amigos, e até mesmo os desencarnados, bons e maus. Estamos sujeitos a todo tipo de sugestão ou hipnose natural, da mesma forma que também sugerimos os outros em nosso convívio. Toda essa situação de influências começa em nosso lar. Podemos compreender melhor as influências que nos rodeiam com um trecho do livro Alerta, de Divaldo e Joana de Ângeles, capítulo 14. Compromisso fraternal. Nunca te esqueças, nos teus empreendimentos espirituais, dos companheiros desencarnados, na retaguarda do processo da evolução, ainda mergulhados na dor sem nome ou no desespero sem consolo. Talvez não os ouças, nem os vejas ou sequer os sintas. Eles, porém, convivem na mesma psicosfera, ou melhor, encontras-te mergulhado no mesmo clima psíquico onde eles se movimentam, já que não se liberaram das conjunturas carnais, quando lhes ocorreu a morte dos despojos físicos. Intercambiam com os homens, muitas vezes, sem que estes tenham consciência, experimentando as suas emoções e ansiedades, as suas paixões e problemas, ansiosos uns, por se comunicarem, outros, por fazerem-se compreendidos, diversos, por lograrem de esforços infelizes, inúmeros, por volverem à reencarnação. Nesse complexo emitir-absorver de vibrações, terminam por influenciar o comportamento das criaturas, gerando dependências, muitas vezes, passando a depender também. Inclui-os nas tuas orações, pensando neles, cooperando com eles. Nossas vibrações, portanto, nossos pensamentos, nossos sentimentos e vontades, são emitidas por nós, e assim aqueles ao nosso redor captam e sentem essa vibração, podendo se aceitarem, ser influenciados por ela. Como uma música, que pode inspirar o artista. 2. Centro indutor do lar. O lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Os pais têm a função de encaminhar e ensinar os filhos, que nada mais são que espíritos irmãos encarnados. Portanto, os pais têm como missão entregar a seus filhos a inclinação e conduta que lhe direcionem a experiência carnal. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19, 14. Jesus nos ensina que as crianças devem ser encaminhadas a Ele, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os filhos recebem da educação dos pais, suas ondas mentais, seus agentes mentais e sua moral. Naturalmente as crianças reencarnam com os pais que apresentam semelhante psiquismo, para que possam aprender e evoluir, ambos os pais e os filhos, há porém algumas exceções de reencarnações de espíritos missionários e mais evoluídos. Mas voltando aos casos mais naturais de ocorrência, os espíritos afins se reencontram na carne, muitas vezes com graus de parentesco. A criança ainda se reacostumando com a carne e o corpo físico, graças à lei do esquecimento, e necessário que os pais ensinem como andar, comer, ou se portar em certas situações. Portanto, o lar é o maior centro indutor da Terra, o lugar onde a família deve crescer junto, perdoar os erros do passado e construir um futuro de amor. As ondas mentais dos genitores serão absorvidas pela criança, o que lhe nortear a existência. Para finalizarmos esse tópico, um trecho do livro Conduta Espírita de Valdo Vieira e André Luiz, capítulo 21. Perante a criança. Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne.
Distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita, de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial das verdades eternas. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou, falso, estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não viciar-lhes a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem os sentimentos e, em nenhuma oportunidade, oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem lhes permitir a presença em atividades de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica, circunstância esta em que devem receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito se vai inteirando das realidades da encarnação. Em toda divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus. Lucas 18, 16. 3 outros centros indutores e todos somos médiuns. Cada espírito que reencarna, traz consigo as ligações espirituais e os agrupamentos que se afiliam. Em muitos casos, temos a família de sangue e a família espiritual. Muitos veem mais um amigo ou sogro como um pai, do que o próprio pai de sangue, e socorre, porque temos cada um as ligações espirituais, somos mais afins com uns do que com outros, porém, muitos os casos de espíritos afins que reencarnam em famílias diferentes, pelas provas diferentes que têm, da mesma forma que também há famílias espirituais que reencarnam juntas, para crescerem ainda mais, juntas. Quando os pais e os filhos partilham da mesma onda mental, da mesma sintonia e padrão vibratório, a vida prossegue harmoniosa, como engrenagens perfeitamente encaixadas. Porém, se há alguma divergência entre as ondas mentais, ou atritos de encarnações passadas, após a primeira infância, começam os atritos e os desentendimentos, uma vez que as ondas e agentes mentais que os pais transmitiram para a criança, não são aceitos inconscientemente por ela. E assim, essas crianças crescidas e com sua personalidade aflorada, começam a se encontrar com companheiros que lhes sejam afins fora da família fisiológica. E assim esses espíritos sujeitos mais às influências e hipnoses naturais aos companheiros que se afinize, mesmo que fora do lar. Temos como exemplo, os mestres e professores, que quando o aluno partilha de sintonia e afinidades, e atento ao ensino, passa a atuar como médium temporário da mente do professor, através do fenômeno de harmonização das suas ondas mentais, ou seja, o professor ensinando faz suas ondas mentais mais lentas, enquanto os alunos fazem suas ondas mentais mais curtas. Assim, ambas as ondas e agentes mentais trabalham para se alinharem, assim como as escolas temos como ambiente de influências e aprendizados, as nossas profissões. Cada oficina de ação construtiva, seja qual for a linha de serviço em que se expresse, é novo educandário para a criatura em lide no campo humano, em que a chefia, a escalonar-se através de condutores diversos, convoca os cooperadores, nos vários círculos da subalternidade, ao esforço de melhoria e sublimação. Ainda aqui, vemos, por intermédio da mesma ocorrência de harmonização mental, os que orientam, erguidos à condição de espíritos protetores, e os que obedecem, transformados em instrumentos para determinadas realizações. Assim sendo, todos os lugares que frequentamos e adentramos, todas as pessoas que interagimos estão nos sugerindo e influenciando. Se somos afins a tal comportamento ou onda mental, aceitaremos as sugestões. Por isso devemos vigiar e orar sempre.
Se eu me mantiver em constante oração e vigia de meus pensamentos, se eu procurar vibrar no bem, se eu procurar o caminho de Jesus, se eu procurar a caridade, se eu procurar a indulgência, minha onda mental terá então essas características, a vibração dessas ondas me faz entrar em sintonia com os bons espíritos e assim, estarei sujeito às sugestões dos bons espíritos, dos bons mentores, e cada vez mais, caminhando para a luz. O poder de nossos pensamentos é maior do que podemos imaginar, o futuro de todos é perfectível, ou seja, somos criados imperfeitos e ignorantes, mas a perfeição é inevitável, cedo ou tarde estaremos com Deus, por que se demorar nesse processo então? Ao começarmos a perdoar, a vigiar, a orar, a amar, a sermos indulgentes, esse processo começa antes, e assim, permitimos a influência dos bons espíritos, permitimos as sugestões dos bons mentores, permitimos o sucesso da alma, permitimos a influência de Deus em nós. Agora, para finalizar este tópico, um trecho do livro Estude e Viva de Emmanuel, capítulo Influenciações Espirituais Sutis. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurado há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião de humildade, da prece, do passe. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, incluem-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, a ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante, de indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos, aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los, pessimismos subreptícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa, de interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio, teimosia em não aceitar, para você mesmo, que haja influenciação espiritual para consigo, mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. O espírito pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio-obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. E com este texto de Emmanuel, compreendemos que todos somos médiuns, todos captamos e expelimos energias e vibrações, vimos que as sugestões e os reflexos condicionados são ingredientes na obra da educação, portanto, somos todos médiuns, uma vez que todos manipulamos ondas mentais e vibrações, sujeitos aos desejos de bem e de mal, dos espíritos encarnados e desencarnados. Portanto, temos, cada um a própria escolha e o próprio livre-arbítrio, e quanto mais evolui o ser, quanto mais cresce e desenvolve no bem, maior a liberdade se torna. Temos como exemplo, um gatinho de estimação, que por falta de conhecimento, não entende que se sair de casa pode se perder e passar necessidades desnecessárias e por isso, o dono do animal, o prende em casa. Assim o gato permanece seguro, com o amor dos donos e comida na mesa. Da mesma forma a criança,
quanto mais cresce e desenvolve, mais os pais lhe fornecem liberdade de ir e vir. Isso acontece porque, com a intensificação de nossa influência, nesse ou naquele campo de interesses, mais persistentes se fazem os apelos em torno, para que não nos esqueçamos do dever primordial a cumprir. Quem avança está invariavelmente entre a vanguarda e a retaguarda, e a romagem para Deus é uma viagem de ascensão. Toda subida, quanto qualquer burilamento, pede suor e disciplina. Todo estacionamento é repouso inquistante. Somos todos, assim, médiuns, a cada passo refletores das forças que assimilamos, por força de nossa vontade, na focalização da energia mental. 4. Perseverança no bem. Todas as nossas atitudes nos influenciam e nos favorecem a caminhar em determinados caminhos, e com a decisão de nossas atitudes e pensamentos, permitimos a aproximação de seres, influências, pensamentos e agentes mentais. O texto que traz esse tema do livro é claro e sucinto, portanto, fiquemos com ele. É imprescindível recordar o impositivo da perseverança no bem. O comprazimento nessa ou naquela espécie de atitude ou companhia, leitura ou conversação menos edificantes, estabelece em nós o reflexo condicionado pelo qual inconscientemente nos voltamos para as correntes invisíveis que representam. É desse modo que formamos hábitos indesejáveis pelos quais nos fazemos pasto de entidades vampirizantes, acabando na feição de arcabouços vivos para moléstias fantasmas. Pensando ou conversando constantemente sobre agentes enfermiços, quais sejam a acusação indébita e a crítica destrutiva, o deboche e a crueldade, incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas e desencarnadas que os alimentam, porque o ato de voltar a semelhantes temas, contrários aos princípios que ajudam a vida e a regeneram, se transforma em reflexo condicionado de caráter doentio, automatizando-nos a capacidade de transmitir tais agentes mórbidos, responsáveis por largo acervo de enfermidade e desequilíbrio. Portanto, se estamos todos sob influência de encarnados e desencarnados, devemos perseverar no bem, nos manter na seara de Cristo, para deixar através de nossas ondas e agentes mentais os benfeitores se aproximarem. 5. Gradação das obsessões. Muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, inclinamo-nos para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais, desprevenidamente, nos transformamos, na vida, em médiuns de ações delituosas, arrastados nos fenômenos de associação dos agentes mento-eletromagnéticos da mesma natureza, semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos, nas conhecidas reações em cadeia. É assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsidiados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou, ainda, doentes do raciocínio em crises periódicas, médiuns lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Todos temos momentos de superação, de dor, de alívio, de tristezas e de felicidades em nossas experiências carnais. Quando praticamos a caridade, criamos o hábito dessa atitude e assim criamos o reflexo condicionado de tal atitude, e dessa forma permitimos uma boa sintonia se aproximar. Assim acontece o contrário, quando um ser fura uma fila, ou passa no semáforo amarelo, ou se acostuma a tomar atitudes de baixa moral, mesmo que parecem pequenas, se vicia e cria reflexos nessas atitudes e fica em torno dessas sintonias e vibrações mentais. Assim, temos todos a escolha todos os dias, o que vamos fazer com o que Deus nos deu. E o que vamos fazer com o que Deus não nos deu, e refletimos porque não temos, ou porque temos, pois tudo é uma prova, para no futuro, sermos bons e de fato amarmos uns aos outros. Obrigado por participar dos estudos de hoje.